Hello, alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês, turma? Vamos então para a nossa aula de inglês da semana. Essa semana nós vamos falar sobre os personal pronouns. São os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais em inglês, assim como em português, têm os pronomes pessoais em português do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos, né? Em inglês nós temos os subject pronouns, que são os pronomes pessoais do caso reto, e temos os object pronouns, que são os pronomes oblíquos. Então, se você aprendeu direitinho sobre os pronomes pessoais em português, você não terá dificuldade de entender em inglês. Então, vamos lá conhecer esses personal pronouns, esses pronomes pessoais? Então, os pronomes pessoais em inglês, os personal pronouns, são termos utilizados para indicar as pessoas do discurso. São termos indicados para indicar as pessoas que participam de uma conversa. Então, quem fala é a primeira pessoa. Eu falo com vocês. Então, eu, quem estou falando, primeira pessoa. Com quem se fala é a segunda pessoa. Então, se eu falo com vocês, vocês, a segunda pessoa. E de quem se fala é a terceira pessoa. Então, estamos falando do conteúdo da aula. O conteúdo da aula seria a terceira pessoa. Não necessariamente uma pessoa, mas, no caso, o assunto. Então, da mesma forma em que aprendemos em português. Então, a primeira pessoa, sempre aquela que fala, ela pode ser uma só, no caso eu, singular, ou pode ser mais de uma pessoa que fala, no caso, aí seria a primeira pessoa do plural, nós. Com quem se fala, pode ser com você ou com vocês, e de quem se fala, certo? Então, da mesma forma em português. Então, como eu falei para vocês, nós vamos aprender sobre os subject pronouns, os pronomes pessoais do caso reto. São aqueles pronomes, aquelas palavras que vão falar a respeito do sujeito, né? De quem nós estamos falando, né? Ou de quem está fazendo a ação. Então, nós temos aqui a primeira pessoa, I, eu. Segunda, you, você. Então, I e you são os dois pronomes que nós temos estudado com os verbos que eu fui passando para vocês, né? Trabalhamos com esses dois pronomes, esses são bem conhecidos de vocês. Depois temos he, ele, she, ela, it. It é um pronome que ele é indicado para objetos, animais e materiais, né? Pode ser ele ou ela. Você pode falar, por exemplo, do cachorro, do animal, do gato. Então, o gato tem o masculino e o feminino. Então, quando você vai falar do gato ou da gata, você usa o pronome it, certo? Agora, se você vai falar de pessoa, você vai usar o he ou o she. Depois, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Então, esses são os subject pronouns, os pronomes pessoais que nós temos em inglês. Então, vamos repetir. I, you, he, she, it, we, you e they. Então, nós temos, prestem atenção que nós temos dois you. Nós temos o você e nós temos o vocês. Então, como que a gente sabe quando que é um e quando é outro? Tem que ver dentro do contexto do texto ou da frase, tá bom? Então, esses são os pronomes que vamos estudar hoje, tá? Até agora, nós trabalhamos com esses dois, né? I e you. Agora, nós vamos aprender todos esses e vamos começar a trabalhar com todos eles. Então, vamos para a nossa atividade extra. Então, lembrando
que essa atividade poderá ser feita no Forms, que eu vou colocar o link lá na sala de vocês na sexta-feira, ou, se preferir, numa folha separada para entregar na escola. Então, se você não quer ou não deu certo de você fazer no Forms, você pega uma folha separada, coloca seu nome, número, a data, né, atividade de inglês e vamos lá para a atividade. Então, a atividade vai ser da seguinte forma. Escreva o pronome pessoal, o personal pronouns correto. Então, por exemplo, the cat, o gato. Qual é o pronome que nós usamos para animais? É o pronome it. Lembra que eu falei para vocês? Peter, Pedro. Pedro é uma pessoa. Então, Pedro é ele ou ela? Então, que pronome você coloca aqui para essa pessoa em inglês? The dog, o cachorro. Cachorro, animal. Qual é o pronome pessoal que usamos com animais? Swelling. Swelling é uma menina, né? Frank and Paul. Frank and Paul. O Frank e o Paulo, ou Paul, né? São eles. Qual é o pronome que você usaria para eles? Laura, né? Aqui também, né? Laura é uma menina. The book, o livro. O livro é um objeto, então qual é o pronome pessoal que usamos para objeto? Lucy and I, Lucy e eu. Então, Lucy e eu, né? Eu e mais uma pessoa forma, né, o pronome que vocês vão colocar aqui. E the lion, leão, é um animal também. Qual é o pronome pessoal que você vai usar com animal? E mais uma atividade aqui para vocês. Essa atividade é o seguinte, tem a imagem ilustrativa. Para quem for fazer na folha separada, você não precisa colocar a imagem, você vai só colocar dois, né? Escreva o pronome pessoal para cada imagem, aí você coloca a letra correspondente à imagem e o pronome. Você não precisa se preocupar. A imagem, ela está aqui para indicar qual é o pronome correspondente que você vai colocar aqui, tá bom? Então, tendo só a resposta, é o que precisa, certo? Então, aqui nós temos uma menina, aqui nós temos um menino, uma flor, uma rosa, né? E aqui o cachorro, e aqui os dois meninos. Então, nós temos aqui, ó, nós temos os pronomes she, it, they e he, para cada imagem. Então, onde é que se encaixa cada pronome desses daqui nas imagens, tá bom? Então, essa é a nossa atividade. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum. Nós vamos estudá-la na aula no Meet também. E assim que vocês fizerem, então, a quem for fazendo forms, aí eu já vou corrigindo. E quem entregar na escola não tem problema, depois eu pego lá, tá bom? Então, até a próxima aula, quinto ano. Bye, bye.